Agora você tem que trabalhar sempre com positivo e negativo, né? Então você tem que colocar esse negativo em algum lugar. O amassado era aqui. Bom, se for uma peça assim, uma porta lateral, essas coisas, nós podemos até arriscar fazer o retoque só no lugar, né? O capô não é muito recomendado porque ele é um lugar que recebe mais choque térmico. Então, a recomendação é envernizar inteiro. Mas a tinta você pode espalhar para não mostrar a diferença da cor, né? Então, por isso que tem que fazer o mínimo possível a remoção da tinta para poder fazer um degradê que vocês vão aprender na sexta-feira. E a pior coisa que você faz é você tirar a tinta próxima da outra peça pintada. Se você pegar, que está mais próximo, tirar a tinta daqui, aí você pode dar a diferença da cor com a pararama, né? Aí você tem que alongar para pararama sem necessidade. Você está aumentando o seu serviço. Então, na hora de você tirar a tinta, sempre pensa nisso, né? Tá? Isso acontece... O problema, assim, na oficina grande, que aquele funileiro faz no jeito que ele quer. Só que o preparador, depois o pintor sofre, porque ele tirou uma tinta que não deveria tirar, né? Então, você sempre pensa antes de tirar a tinta. Bom, nesse caso a gente tem duas opções, né? Bom, aqui no meio tem a grade que não é pintado da mesma cor, aí você pode tirar uma tinta daqui, né? Vamos supor que a gente vai colocar assim, né? Então vira esse capô assim, só para, tá? Principalmente capô, portas, assim, na beirada ele tem essa aqui, ó, que chama de carafetação, tá? Se você colocar essa aqui sem pensar em nada e ficar fazendo assim, ele acaba riscando tudo, tá? Aí você tem que pintar por dentro. Entendeu? Então, não fica aumentando o seu serviço. Então, eu recomendo fazer assim, ó. Pegar uma fita crepe. Tá? Bom, aqui tá vendo que o cabo tá nessa parte fixo. Na parte móvel, não. Tá? Se eu tirar a tinta aqui de cima, tá? Se colocar assim, desse jeito, então a corrente que passa aqui, ele tem que passar na mola ou nesse pino, para você dar a terra nesse lugar. Então, aqui passa uma corrente bastante grande, chega a esquentar até esse cabo. Se você ficar usando sempre desse jeito aqui, ele vai esquentar essa mola e vai começando a perder a força. Tá? Então, esse lado de cabo, você tem que estar no lugar que a chapa nua. Nesse caso é assim, né? E a parte interna você tem que proteger para não fazer isso. Aí você, para lembrar que esse lado que tem que dar o contato, e ainda mais proteger a parte interna, recomendo fazer isso. Sempre deixar esse lado protegido, para lembrar que esse lado que tem que encostar na chapa, e ainda mais parte interna, não machucar a carafetação e aumentar o seu serviço. Senão você tem que pintar por fora, por dentro, né? Que isso é um desperdício de tempo e material. Só para tirar essas tintas aqui. Ó, essa aqui já diminui bastante, mas o original tem 150 milímetros. 150. Tem de 100 milímetros, 10 centímetros. Esse aqui gasta rapidinho. Então, se for para comprar, compra de 150. 150. Esse eixo rosca contrário, tá? Sim. Então ele já é um especial. Então vê se compra primeiro junto com. Vende eles dois juntos? Tem lugar que vende. Então, se for 3M é disco CS. A Furt também vende assim.
Vamos procurar, né? Você procura. Lá Tá. Então, você pode experimentar sempre no vertical. Não fazer assim, senão ele faz esse movimento, fadiga, ele rompe. Tá? Então, se você forçar para baixo, ele consegue... Vamos remover aqui Isso. da borda. Você pode fazer... Vou tirar daqui, esses lugares aqui, só para você sentir como que é. Esse, só pensa primeiro sempre no vertical. E depois, principalmente quando você faz... Vira contrário, só para te explicar. Aí você tem que tirar a tinta daqui, ó. Sim. Se você usar rotação, sempre sentido horário. Quando você usa esse eixo com rosca contrária. Certo. Naquela rotação do broca que corta, né? O contrário não, né? Então, se você colocar ele avançando para a quina, ele rasga isso aqui, ó. Ele pode ele jogar assim, né? Então, quando você tira aqui, sempre de dentro para fora. Aí você faz, sempre fazendo... Né? Se você fazer assim, ó, ele pode até rasgar. Ou jogar assim, né? Isso, depois no polimento, mesma coisa. Sim. Sempre a boina, onde está encostando, sempre de dentro para fora. Nunca fazer o contrário, senão ele vai jogar essa peça longe, a boina. Né? Tá? Então, tem um sentido correto. Então aí você vai colocar, aí não vai colocar assim, né, porque já tem a fita, né? Então sempre vai ficar na posição correta. Tá? Bom, agora vamos falar sobre segurança para o pessoal que está usando. Tá, isso aqui ele trabalha com 220, tá? Então não é para você usar, ficar descalço ou chão molhado, com chinelo assim, e com mão molhada, aí você pode levar um choque, né? Choque elétrico e pode te matar, tá? Então, com tênis, alguma coisa que isola, né? Não necessariamente usar luva, mas recomendo, se puder, usar luva. Tá? Porque a tensão aqui na ponta é menos de 10 volts. Tá? Então ele diminui a tensão para menos de 10, em compensação aumenta a amperagem para você fazer fundir. Então tem o cabo negativo, positivo, e esse plug é de 20 amperes, tá? Então é um pouco mais grosso. Então correto você ter uma tomada exclusiva para ela, tá? Porque ele, principalmente na função de calor, que usa potência máxima, ele pode até cair o seu disjuntor. Quanto mais curto, mais grosso a vitória da extensão, melhor. O certo é colocar direto. Tá? Então, quando tem o fio está muito fino da sua rede elétrica, quando você usa esse aqui até ele pisca. Dá uma queda. Dá uma queda de tensão. Então agora vamos continuar falando isso aqui. Para você não ter fuga e você ficar eletrocutado. Outro seria, como te falei que ele cria um campo magnético forte, se ficar bem encostado aqui com o cartão de crédito algumas coisas, ele pode até apagar a memória do cartão, tá? Então, e outra coisa que tomar cuidado na aliança. Né? Então você está sem querer assim encostar, aterrar com a aliança e fazer assim, você vai torrar o dedo. Né? E acho que ninguém está usando marca-passo também, né?
Aí também vai poder atrapalhar por causa do campo magnético forte. Tá? Então agora vamos preparar para colocar, nesse caso, essa marretinha, né? Então, isso aqui é uma peça da bicicleta. Tá? Então, é só fazer assim, ele vai fechar. Você acha que está faltando? Gira um pouquinho aqui, ó. Que aqui é uma rosca. Aí. Vê se está bem. Tá. Bom, agora já está pronto para uso. Vamos supor que isso aqui já está colocado, né? Tá? Já está aterrado. Agora vamos regular o spot. Tá? Chave geral está aqui do lado, né? Ó, tá aqui. Primeiro levanta aqui. Muita gente confunde com essa aqui, tá? Essa aqui não tem nada a ver com chave geral. Sim. Essa aqui, depois a gente te fala o que faz essa ponto provisória, tá? Então, deixa desligado. Tá? Depois eu te falo a função dela. Tá? Bom, então, aqui tem vários acessórios, né? Tá? Então aqui tem um desenhinho. Tá vendo que tem um desenho né, desses acessórios? Tá? Aqui já está usando marretinha, né? Marretinha está usando essa ponteira, não é de cobre, tá? Esse aqui, aço carbono, banhado com cobre para não enferrujar. Tá? Então, você procura o desenho aqui, ó. Nesse caso tem um desenho de marretinha, né? Então, essa parte lá do esquerdo é temporizador. Enquanto você aperta aqui, ele vai passar por determinado tempo o corrente. Depois, mesmo continuando apertando aqui, ele desliga sozinho. Né? Tem um temporizador. Então, ele pede para ficar mais ou menos aqui, ó, né? E quando está desligado, ó, tá vendo esse clique? Esse clique, quando você faz assim, ele não vai funcionar enquanto o temporizador. Então, enquanto você está apertando, ele vai passando corrente. Então, isso vai usar para uma das funções que chama... a gente vai usar o carbono grafitado, que é esse pretinho aqui, ó. Sim. Tá? Então, fora isso, nesse marretinho você vai deixar mais ou menos aqui, ó. Tá? Sim. E aqui você vai procurar outro desenho que é a potência. A potência é a tensão que ele solta do corrente. Tá? Então, nesse caso, você deixa mais ou menos no G. Bom, esse é modelo analógico. O digital, ele tem... ele já fica pré-programado na fábrica, né? Então, para usar os meus acessórios, ele fica muito forte. Como essa aqui, repuxo no tranco, né? Então tem que soldar mais forte. No meu caso, no alicate milimétrico, é repuxo estático, né? Eu posso trabalhar com potência bem mais baixa. Aí judia menos a chapa. Né? Mas hoje, vamos fazer essa aqui, tá? Então, aí você tem que... Aqui está desligado, aqui está nesse desenho, está coincidindo. Aí, nesse caso, a gente vai procurar o centro dela, né? Ele soldou. Aí você tem que puxar até certo ponto. Aí vale a experiência.
Aí chegou, acho que chegou no lugar, aí ele gira ela aqui, ó, e para romper. Tá? Então, ainda aqui tá, ao lado tá baixo. Aperta o botão. Aí solta.